Muito bom dia a todos. Vamos dar início à audição da Associação dos Profissionais da Guarda Nacional Republicana, na qualidade de primeira subscritora da petição 118/17/1, revisão e atualização do regime remuneratório dos militares da Guarda Nacional Republicana. E, portanto, como sabem, têm 10 minutos para a vossa intervenção inicial e podem dividi-los como entenderem melhor e, portanto, passo a palavra desde já. Façam favor. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira intervenção vai ser lida e depois fico ao dispor para alguma questão. E por isso começaria. Em primeiro lugar, gostaria de saudar os membros do Grupo de Trabalho Audição, Peticionários e Audiências da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Esta audição obrigatória decorre da petição promovida pela Associação dos Profissionais da Guarda e que sumariamente reclama a revisão e atualização do regime remuneratório dos militares da Guarda Nacional Republicana. Os fundamentos desta petição, na nossa ótica, não deveriam sequer fazer os decisores políticos pensar duas vezes. O regime remuneratório dos profissionais da GNR foi aprovado pelo Decreto-Lei 298/2009, de 14 de outubro, e naquilo que não define, remete para o Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana, que à data da publicação do diploma era o Decreto-Lei 297/2009, de 14 de outubro. Acontece que o diploma do Estatuto foi revogado pelo Decreto-Lei 30/2017, de 22 de março, ao passo que o regime remuneratório permaneceu inalterado. A não atualização do regime remuneratório da GNR levou a uma antinomia legislativa, na medida em que coexistem normas contraditórias e, invariavelmente, tem-se optado pelo menos favorável. Passo a explicar. O número 4 do artigo 107 do Estatuto dos Militares da GNR refere especificamente, e cito, que a promoção faça de acordo com as disposições do presente Estatuto e processa-se para a posição remuneratória inicial do posto para o qual se faz a promoção, ou para a posição a que corresponde um nível remuneratório imediatamente superior, no caso de já ser oferida a remuneração base igual ou superior. Por outro lado, o regime remuneratório refere que, e cito novamente, a promoção é regulada de harmonia com as disposições estatutárias e regulamentares aplicáveis e processa-se para a primeira posição remuneratória do posto a que o militar é promovido. Ou seja, apesar de sempre termos defendido que o regime remuneratório remete para o Estatuto dos Militares da GNR, onde a promoção implicaria sempre uma valorização remuneratória, não tem sido esse o entendimento da instituição, que tenha optado pela promoção sem qualquer valorização remuneratória, capitalizando os efeitos de uma norma que entendemos ser injusta e inadmissível. Importa que, com urgência, se dê uma resposta legislativa a esta situação. O que se passa é que, em termos práticos, o profissional que progrida verticalmente na carreira e seja promovido ao posto seguinte, por exemplo, de guarda principal a cabo, e que se encontre no índice 14 da tabela remuneratória única, fica a vencer exatamente o mesmo por o primeiro índice do posto de cabo ser precisamente o 14. Acresce que a promoção implica a colocação por imposição num local de serviço diferente, mais longe da sua residência, com todos os custos que isso acarreta. Em suma, o profissional vai assumir funções específicas de cabo, que comportam maior responsabilidade e, em termos práticos, vai ser penalizado financeiramente. Mas há ainda outras situações de maior gravidade e que resultam da prevalência desta antinomia legislativa e que colidem com os princípios básicos de hierarquia na qual a instituição assenta. Ainda em outubro do ano transato, os guardas que ingressaram em 2006 e foram promovidos a cabo em 2024 permaneceram no mesmo índice remuneratório, o 14, ao passo que guardas principais do mesmo ano de ingresso e com a avaliação por efeito passaram para o 15. Ou seja, a promoção a cabo não só não resultou em nenhuma valorização remuneratória, como estes profissionais foram ultrapassados por seus camaradas de posto inferior. Ainda esta situação abriu portas a que os profissionais que não frequentaram o curso na mesma altura que os seus camaradas o possam fazer posteriormente, como estão no nível 15 e este não existe no posto de cabo, poderão transitar para o 16, ficando de novo à frente dos seus camaradas que na altura serão mais antigos no posto. Em suma, numa situação em que todos partem de uma igualdade de circunstâncias relativa, já que são todos do mesmo ano de ingresso,
Uma parte é prejudicada porque frequentou com aproveitamento um curso de promoção e assim perdeu os efeitos das avaliações que já tinha e que lhes permitiria, caso não houvesse promoção, evoluir para o nível remuneratório seguinte. Enquanto que aqueles que se mantiveram no posto de guarda principal, obtendo as mesmas avaliações, acederam ao nível seguinte, ultrapassando desta forma os seus camaradas, que são seus superiores hierárquicos. É importante que se note que nos referimos à promoção de guarda principal a cabo, mas o mesmo acontece em todas as outras promoções da classe de guardas e sargentos, não sucedendo na classe de oficiais, porque não há sobreposições de índices remuneratórios entre postos, e assim à promoção corresponde sempre a transição para um índice remuneratório superior. Chegamos já à inédita situação de se recusarem promoções porque os profissionais não querem ser penalizados. Por acaso, há algum outro setor da atividade público ou privado em que a promoção seja uma penalização efetiva do trabalhador? Como é que, depois de estar mais de 20 anos no mesmo posto, que é o que acontece, por exemplo, na promoção de cabo a cabo-chefe, o resultado é uma penalização? A nossa posição é clara. O Estatuto dos Militares da GNR refere que os profissionais da GNR têm direito à remuneração adequada ao posto, tempo de permanência, tempo de serviço, cargo e qualificações, princípio que não está a ser respeitado. O regime remuneratório vigente data de 2009 e está desatualizado. Remete para um sistema de avaliação e um estatuto já revogados. De igual forma, importa ir além da correção das antinomias legislativas, alterando-se a tabela remuneratória da GNR e que está completamente desajustada do grau de exigência da profissão, apostando-se na motivação dos profissionais e na atratividade da carreira. Por outro lado, é urgente que se reforcem os mecanismos de transparência e previsibilidade na progressão vertical na carreira e nos efeitos remuneratórios, associados ao desempenho e ao exercício efetivo de funções, evitando-se inversões remuneratórias que atentam contra a estrutura hierarquizada da GNR. Por fim, e não de menor importância, uma revisão do regime remuneratório tem que considerar também a legítima aspiração dos profissionais a poderem progredir horizontalmente na carreira, o que atualmente não acontece. Os poucos níveis remuneratórios existentes em cada posto fazem com que os profissionais fiquem longos anos colocados no último nível remuneratório do seu posto e sem possibilidade, mais uma vez, de valorização remuneratória. Acresce que, nestes casos, os efeitos do sistema de avaliação da GNR são perfeitamente inúteis, na medida em que, independentemente do seu mérito e desempenho, não podem progredir na carreira. Também, como já se referiu, a progressão vertical, quando ocorre, passado longos anos, em regra, não resulta em valorização remuneratória. Se considerássemos que a avaliação de desempenho deveria produzir efeitos, como aliás decorre do diploma, estarão em causa perdas no rendimento mensal de cerca de 250 euros por mês. Senhores, cumprir princípios básicos da justiça, equidade e transparência na progressão e valorização das carreiras profissionais da GNR não será algo que, em montantes brutos, lese de sobremaneira o erário público. Parece o Governo ter estado, ao longo destes últimos anos, a poupar, porque encara a segurança pública como uma despesa, não como um investimento no direito à segurança dos cidadãos, na garantia da legalidade democrática. Noutra ótica, a dos profissionais que diariamente dão o melhor de si em nome do Estado. É emergente que se garantam níveis de motivação, o que não poderá acontecer sem que se valorize de forma efetiva as suas carreiras e vencimentos. Em suma, a revisão do regime remuneratório impõe-se como urgente. É uma questão de elementar justiça. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente César Nogueira. Eu agora passo a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Começo pelo Grupo Parlamentar do PSD, dando a palavra ao Sr. Deputado Paulo Edson de Cunha. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados, e sobretudo um cumprimento especial à Associação de Profissionais da Guarda, a APG, GNR. A primeira palavra, de facto, é para vocês, para a vossa reivindicação, para aquilo que aqui vêm trazer. E dizer-vos que, não só da parte do PSD, partido que estou aqui a representar, mas como do próprio Governo, tem havido não só uma enorme preocupação, desde que tomou posse, não só neste último Governo, como no anterior, como sabem, foram governos curtos, aliás, o primeiro foi de 1 ano e o segundo também tem apenas 1 ano de mandato, mas um longo caminho foi percorrido. Foi percorrido mais caminho durante estes 2 últimos anos, apesar de interrompidos, não contaram exatamente como 2 anos, em termos de calendário foi, mas depois em termos
de exercício não foi, mas, apesar disso, o longo caminho reflete-se naquilo que foram as suas palavras, as vossas palavras. Porque se nós tivermos em conta aquilo que foram as vossas palavras, referiram, e bem, a legislação. E a legislação, em termos de revisão e de atualização da parte remuneratória, nós estamos a falar de um decreto-lei de 2009. E nós estamos em 2026, sendo que este Governo tomou posse em 2024, como eu disse. Esta evolução de 2009 até uma alteração de uma revogação que houve em 2017, se repararem, nada foi feito. Não foi o PSD que esteve no Governo. Eu sei que para vocês pouco importa, mas nós, do ponto de vista... Esteve no Governo num período pós-Troika. Se calhar era bom nem recordar isso. Eu nem queria recordar isso ao Partido Socialista, que senão ainda ficava muito mais envergonhado, porque ficou numa situação em que estava completamente enclausurado com a Troika, com as medidas que não podia fazer em termos nacionais, exatamente por estar completamente enclausurado com um contrato da Troika, com um protocolo da Troika, que teve que ser assinado, foi assinado por Vossas Excelências do Partido Socialista. Portanto, eu nem queria recordar isso e nem queria entrar muito na política isso. Porquê? Era exatamente neste ponto que eu queria dizer. Para esta associação e para as restantes associações, pouco importa quem está no Governo, querem o vosso problema resolvido. E dizer que este Governo mal tomou posse, depois dos 8 anos em que nada foi feito, é que verdadeiramente nada foi feito, este Governo tinha muitas preocupações para resolver. Tinha as preocupações dos suplementos que foram atualizados, que não tinha qualquer tipo de atualização, tinha os problemas que eu próprio, enquanto deputado do Círculo de Setúbal, e todos os meus colegas do Círculo de Setúbal, ainda há muito pouco tempo tivemos com o comando distrital da GNR, tivemos a oportunidade de perceber a realidade das instalações e de todas as outras reivindicações que vocês trazem, não trazem hoje, mas que vocês também têm apresentado, e muitas delas têm sido resolvidas em termos de material, em termos de equipamentos, em termos de instalações, todas elas. Agora, um Governo não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e era isto que eu queria deixar. Para terminar, e muito mais importante, referir, e deixei o melhor para o fim, referir que este Ministro, que tomou posse há pouco tempo, o Ministro que vos tutela diretamente, assumiu com vocês, assumiu publicamente, esta responsabilidade de, ainda este ano, tratar da vossa situação remuneratória, com a dignidade que os guardas, que a GNR merece, e que estou certo que vai ser resolvido ainda este ano. Portanto, eu até diria que vocês vêm tarde, por um lado, porque têm muitos anos de reivindicação daquilo que é os vossos justos anseios, mas, por outro lado, era só aguardarem mais um bocadinho, e estou certo que daqui a um ano vocês estarão aqui, com certeza, com outras reivindicações, mas não tão justas quanto estas, porque estas vão ser atendidas por este Governo. Estou certo disso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Lopes Reis, do Partido Chega. Faça favor. Obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Associação dos Profissionais da Guarda, referindo algo que disseram aqui na vossa exposição inicial, quando referiram que o que aqui propõem com esta petição não representaria um elevado custo para o Estado português. Mas há uma coisa que representa um elevado custo para o Estado português. É nós termos forças de segurança desmotivadas, termos forças de segurança constantemente as suas prioridades empurradas para baixo do tapete, esquecidas ao longo de anos por sucessivos governos, e o que é costume é vermos o PSD dizer que a culpa foi do PS, o PS a dizer que a culpa foi do PSD. Eu resumo-vos a situação, é culpa dos dois, que em anos e anos e anos deixaram empurrar para baixo do tapete as necessidades justas das forças de segurança, em particular aqui da GNR, e acabaram constantemente por deixar que esta desvalorização fosse um constante. E daí depois resultar numa coisa que eu ouvi uma vez numa audiência, e que não me hei de esquecer, já a repeti N vezes e vou repeti-la outra vez, de um profissional, no caso era da PSP, que me disse, e que era uma tradição quase familiar de tantos e tantos membros das Forças de Segurança, que disse: o meu avô era PSP, disse ao meu pai para o ser. O meu pai era PSP, disse-me a mim para o ser. Eu hoje sou PSP, digo aos meus filhos para serem outra coisa. E isto resulta precisamente da desvalorização que tem ocorrido ano após ano das nossas forças de segurança. E depois,
há uma outra questão. É que não é só o imobilismo que nós temos tido de PS e PSD de se esquecerem constantemente das forças de segurança. É uma segunda questão. É a obstaculização que existe sempre que alguém tenta valorizar as forças de segurança. Como nós, inclusivamente, o Chega tem tentado. Nós marcamos plenários cujo tema é única e exclusivamente a melhoria das condições das forças de segurança. Apresentamos propostas, não é apenas um tema vazio para ser debatido, apresentamos propostas concretas. Tivemos a questão da pré-aposentação recentemente a ser discutida e tivemos sempre a obstaculização de PS e PSD, fosse por via de votos contra, fosse por via de abstenções que saberiam que levariam a esse mesmo chumbo. E para além da questão remuneratória não revista há imenso tempo, para além da questão da própria pré-aposentação também, que representa uma tremenda injustiça naquilo que pode vir a ser uma reforma na casa dos 60% do último vencimento, que é algo manifestamente injusto para quem passou uma vida a servir o povo português e o Estado português, temos ainda outras, eu diria, se calhar não tão visíveis ao público geral, mas questões igualmente essenciais, nomeadamente o que nos referia agora, que é uma pessoa que é promovida, que tem um acréscimo de responsabilidade, de pressão também no seu trabalho, por si só, já aliada a toda a pressão que já existe no próprio seio da função, mas que depois acaba por ter condições similares, não sendo reconhecido esse seu mérito nessa mesma promoção e a necessidade dessa mesma valorização, defraudando as expectativas que a pessoa tinha inicialmente quando entra para a própria função, acreditando numa progressão e acabando depois por ver essas expectativas defraudadas, o que gera desmotivação e demonstra, claro, que a profissão e a carreira não são atrativas. E há uma outra questão que eu gostava de vos deixar em termos de pergunta e de esclarecimento, que nos tem sido passado por várias associações também, que tem a ver com uma questão do seguro de saúde. Pelo que pude aferir, vocês descontam mais do que aquilo que a lei prevê para efeitos de seguro de saúde, mas curiosamente descontam-no sobre 14 meses e não sobre 12 meses. O que também implica aqui uma injustiça que vos é diretamente aplicada. E também gostava de perceber melhor essa questão que nos foi transmitida e também perceber o impacto que também tem na própria função. Dizendo também que, da nossa parte, iremos continuar naturalmente a apresentar, damos e acompanhamos a petição que aqui hoje trazem e podem, como têm sempre podido, contar connosco para levar isto à decisão e na tentativa, uma vez mais, de que PS e PSD olhem para as forças de segurança como devem olhar e não com o desprezo que têm olhado nos últimos anos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais bom dia, muito obrigado ao Sr. Presidente e à direção da Associação dos Profissionais da Guarda pela exposição que aqui nos trouxeram. Se estes assuntos fossem fáceis de resolver, tenho a certeza que qualquer governo no passado já tinha resolvido de forma muito perentória. Não são. No entanto, isso não significa que a maneira como nós olhamos para as tabelas remuneratórias e as estruturas remuneratórias das forças de segurança, neste caso em particular da GNR, eventualmente nos últimos anos, eventualmente nas últimas décadas, desde pelo menos esta legislação, a última legislação que se aplica às forças de segurança, nomeadamente à PSP e à GNR, 2009, portanto, há quase 2 décadas, pelo menos, que não devamos fazer aquilo que tem mesmo que ser feito, que é, em vez de fazermos pequenas soluções incrementais, e, essencialmente, soluções incrementais em torno de suplementos remuneratórios, e aqui apenas porque não é despesa estrutural, apesar de todos os anos termos pagamentos destes suplementos, como não é rendimento, como não é remuneração base, não é considerado uma despesa estrutural e isso faz com que mexa-se mais em suplementos remuneratórios do que se mexa naquilo que são as bases das carreiras. Isto está errado. O Partido Socialista já tive a oportunidade de dizer nesta casa, em nome do Partido Socialista,
que se há carreiras especiais na administração pública, as carreiras das forças de segurança são carreiras especialíssimas, porque têm deveres e obrigações que mais nenhuma carreira especial tem na administração pública. Desde logo, limitações de direitos, liberdades e garantias que estão consagrados constitucionalmente aos cidadãos. No entanto, obviamente que fazer uma revisão estrutural daquilo que são as carreiras é um processo que pode ser longo, e é por isso que os governos com ciclos que têm sido curtos têm optado por ir a situações eventualmente mais fáceis. Devo dizer que, apesar daquilo que já foi dito aqui, as últimas atualizações remuneratórias, quer por parte da GNR, quer por parte da PSP, por acaso foram da autoria do PS, no último Orçamento de Estado, com a atualização do suplemento de patrulha, que em 2026 teve um aumento de 50% em relação ao valor que estava em vigor, e no próximo ano será de 100% em relação ao que estava em vigor atualmente. Resolve? Não resolve. Não resolve. Porque já aqui falaram, desde questões remuneratórias de base que têm que ser revistas de forma estrutural, e tivemos já, eu não iria dizer que é um anúncio alegre, o triste anúncio de parte do Sr. Ministro da Administração Interna, ainda esta semana, aqui numa audição parlamentar, em que, no processo negocial com as estruturas sindicais e com as associações representativas dos profissionais da GNR, só vão pegar nos assuntos remuneratórios a partir de outubro, ou seja, já não vai a tempo do Orçamento de Estado de 2027, e sabe-se lá quando é que acabará. Portanto, há aqui questões que merecem ser revistas de forma estrutural. Muitas das preocupações que aqui trouxeram são legítimas, e eu acho que há trabalho que deve ser feito. Obviamente que o principal trabalho passa por quem governa nestas matérias, mais do que pela Assembleia da República, mas em todo o caso eu gostava de fazer aqui, e se a senhora Presidente me der aqui uma tolerância de 30 segundos, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas. Fizeram aqui referência, quando se faz as promoções, nomeadamente guarda principal para cabo-chefe e eventualmente de cabo para sargento, eventualmente também poderá haver aqui, se calhar, nos posicionamentos remuneratórios sobreposições, não acontece, infelizmente não acontece só na GNR, acontece também, por exemplo, nas carreiras gerais entre assistentes operacionais e assistentes técnicos, quando há uma transição para outra carreira, por vezes há uma sobreposição e ficam na mesma tabela remuneratória. Mas falaram da questão de ter mais posições remuneratórias do ponto de vista horizontal. E a minha questão aqui era muito concreta para eu tentar perceber. Mais posições remuneratórias curtas, ainda que dentro, por exemplo, dos âmbitos que existem de aumento, mas, por exemplo, mais subposições, por exemplo, e com progressões mais rápidas, ou mais abrangente, mais amplo, com mais remuneração, e manter os mesmos tempos para as promoções ou para as transições de posições remuneratórias. Isso era uma pequena questão que eu gostava de ter esclarecido da vossa parte. Peço imensa desculpa à Sra. Presidente e aos senhores deputados pelo tempo que tomei a mais. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, na qualidade de relator, não sei se quer ficar para intervir em último, se agora. Em último. Pronto, sim, senhor. Então, passo a palavra à Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar da CEP. Muito obrigada. Queria cumprimentar a Associação dos Profissionais da Guarda, agradecer também esta possibilidade de podermos aqui aprofundar um pouco mais a discussão, de certa forma, e o facto de terem trazido aqui à Assembleia da República esta petição e colocando em cima da mesa uma questão que nós consideramos que é de facto extremamente importante. Aquilo que nós temos vindo a acompanhar e, de facto, a questão de a desvalorização profissional das carreiras, das remunerações, das condições de trabalho tem tido um impacto profundamente
profundamente negativo sobre os profissionais e tem tido um impacto muito negativo também no que diz respeito à GNR, porque não dispõe dos meios, neste caso concreto até profissionais, tendo em conta as questões que se colocam no plano da segurança, da presença, do estar junto das populações, dessa proximidade que é tão importante e que nós consideramos que a presença é de facto importante. Porque aquilo que nós temos visto é que de facto não permite, e eu creio que isso foi colocado, não permite a atratividade, a fixação, que mais jovens possam inclusivamente optar por esta profissão. E eu creio que as questões de trabalho, as questões das remunerações e das carreiras é aqui um aspecto estrutural, porque naturalmente todos procuram uma vida melhor para si e para os seus, e onde procurar também, onde se encontram garantias de ter uma perspectiva de desenvolvimento profissional, de ter uma carreira. E neste momento, de facto, está tudo comprometido com as opções que têm vindo a ser perseguidas de vários governos, mas a verdade é que há uma progressiva desvalorização relativamente aos profissionais das forças de segurança em geral e também, que afeta também naturalmente os profissionais da GNR. As questões que eu gostaria de colocar prendem-se com o seguinte: em boa hora esta petição deu entrada na Assembleia da República, eu creio que é muito importante, que é muito expressiva, demonstra de facto este descontentamento, mas demonstra também uma reivindicação muito concreta. Nós sabemos que o Governo assumiu compromissos, em particular com a Associação dos Profissionais da Guarda, e que nesses compromissos estão também questões que têm a ver com as remunerações, com a tabela remuneratória, com as carreiras. Aliás, eu creio que até os exemplos concretos que aqui trouxeram é de facto, ou seja, é mau demais para ser verdade, não é? Ou seja, havendo promoções e isso não ter nenhuma tradução do ponto de vista remuneratório, haver profissionais que estão parados há não sei quanto tempo, ou seja, isto de facto não faz nenhum sentido e eu creio que é um contrassenso, ninguém compreende isto. Mas a questão que eu gostaria de formular prende-se com o seguinte: o Ministro tem assumido ainda esta semana aqui na Assembleia da República o compromisso da negociação, de avançar com todo este processo. Gostaria de vos perguntar qual é que é o ponto de situação neste momento, quais são os compromissos que estão assumidos, porque a verdade é que durante esta governação do PSD e do CDS, ao longo destes 2 anos, a questão tem-se vindo a arrastar, não é? E não tem, os compromissos assumidos não têm sido de facto concretizados. Tirando a questão do suplemento de risco no início, e isso resulta da luta, inclusivamente, por parte dos profissionais, o resto tem vindo a ser, permitam uma expressão mais ligeira, empurrado com a barriga. E, portanto, aquilo que eu gostaria de perceber era os compromissos, se há ou não um horizonte para a concretização daquilo que é da mais elementar justiça, como foi dito. É, de facto, uma questão de justiça, que estes profissionais sejam valorizados, que nas suas remunerações, nas suas carreiras, que haja, de facto, essa perspectiva de desenvolvimento e a garantia das condições de trabalho. E, portanto, de certa forma, esta é a pergunta da nossa parte. Naturalmente, nós acompanhamos e queríamos expressar aqui também as questões que têm vindo, que estão aqui a ser colocadas. Obviamente que acompanhamos e consideramos que é justo, de facto, que sejam concretizadas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimento a Associação dos Profissionais da GNR aqui presentes e reforçar, portanto, a nossa e a minha solidariedade pela vossa causa. E também recordar que no passado mês de maio foram aprovadas dois projetos de resolução com o voto contra do PSD, precisamente na valorização do regime remuneratório dos militares da GNR, e também aqui incluímos a PSP. E, acima de tudo, também o cumprimento do acordo subscrito com o Governo relativamente a essa vossa causa, que infelizmente até hoje o Governo não cumpriu. O acordo é assinado em 2004. E a verdade é que a Assembleia, no passado mês de maio, aprovou essa resolução, e bem, esperando que o atual Ministro, como aqui já foi dito pelo Sr. Deputado do PSD,
possa cumprir até o final deste ano esse compromisso. Mas gostaria aqui de deixar uma pergunta muito simples, porque na sua intervenção inicial falou que a vossa associação defende bem a harmonização entre o estatuto dos militares da GNR e o regime remuneratório. Queria que explicasse melhor que alteração legislativa específica consideram prioritária, nomeadamente no que diz respeito ao artigo 17 do regime remuneratório dos militares da GNR. Portanto, era só esta pergunta que eu queria deixar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, face às intervenções dos colegas presentes, do ponto de vista da elaboração do relatório, eu sinto-me já com a informação absolutamente necessária, quer para interpretar aquilo que consta da petição, quer aquilo que são as diferentes posições sobre esta matéria. No que diz respeito à posição da Iniciativa Liberal, antes de mais cumprimentar os senhores representantes da Associação da Guarda, aqui presentes, e dizer o seguinte: nós temos uma posição diferenciada de todas aquelas que ouvimos até aqui, e temos-la em vários aspectos essenciais. Por um lado, de facto, como ponto prévio, é sempre assim, não é? Nós passamos estas audições, estes temas, estas discussões, sempre num jogo de passa-culpas entre o PS e o PSD. E eu creio que o PS e o PSD não percebem que isso é cansativo para todos, é cansativo para as entidades que estão a ser alvo dessa discussão e é cansativo para os portugueses em geral, porque, de facto, o que precisam e querem para o país e para os diferentes problemas é soluções e não aquela posição de estar sempre a arengar culpas em direção a uns e outros. Dito isso, posição da Iniciativa Liberal sobre esta matéria. Em primeiro lugar, uma posição geral sobre a administração pública. Nós consideramos que o Estado tem um papel essencial em muitas áreas. Tem, desde logo, um papel essencial em áreas de soberania, a defesa e a segurança, onde os senhores se incluem, e depois na prestação de serviços públicos, como a saúde, como a justiça e como a educação. Qual é o problema que tem sido acumulado nos últimos anos? É que o Estado quer estar não só nestas posições e nestas questões que são absolutamente essenciais, mas quer estar em muitas outras, e falo de forma pouco eficiente. Isso significa que há um conjunto de recursos que deveriam estar alocados às funções essenciais do Estado e nessas também aos trabalhadores do Estado que exercem essas funções, mas esses recursos estão dispersos por muitas outras atividades, como eu digo, com baixa eficiência e onde o Estado muitas vezes não devia estar. O que é que acontece, portanto? Acontece que as funções essenciais do Estado e os trabalhadores essenciais das funções essenciais do Estado lutam permanentemente com condições remuneratórias pouco adequadas à relevância daquilo que são as suas funções. Primeiro ponto, portanto, essencial. Não é possível que a manta do Estado estique para todos os lados, não é possível que o faça com eficiência. O que é preciso é que o Estado se concentre nas suas funções essenciais e que consiga remunerar de forma adequada quem exerce funções nas funções essenciais do Estado. Segundo ponto, do qual nós também divergimos em geral com as posições manifestadas pelos diferentes partidos, é que nós não consideramos que tenha que haver um nivelamento, ainda por cima, geralmente um nivelamento por baixo das remunerações dos servidores do Estado. Nós consideramos que as pessoas exercem funções semelhantes, mas têm desempenhos diferentes. Ora, não há nada mais destrutivo. Aliás, há duas coisas absolutamente destrutivas. A primeira é eu ter um desempenho que é um desempenho que se distingue, mas no final do mês levar para casa o mesmo de quem não fez praticamente nada. E esse é um problema sério do Estado. Segundo problema sério do Estado, e neste caso não estou a falar particularmente das atividades que exercem, não creio que aí seja de facto um problema, mas estou filosoficamente a enunciar o problema para o Estado no seu conjunto. É que não há nada mais destrutivo do que trabalhar com pessoas que não são competentes, com gestores que não são competentes, com chefias que não são competentes e, portanto,
Como digo, não é um problema específico da vossa área, nem eu creio que seja concretamente na vossa área, mas o Estado o que faz é, muitas vezes, e vemos na saúde, vemos na segurança social, nomear boys de partidos para coordenarem pessoas. E isso é destrutivo, porque se eu não reconhecer competência à pessoa com quem trabalho, que me lidera, isso é um problema. E, portanto, estes são os problemas sérios que nós temos e, já agora, um problema geral do país, que é os senhores estão a lutar por melhores condições, por condições mais justas. No dia em que obtiverem uma parte dessas reivindicações, aquilo que vão levar para casa líquido é uma pequena parte do esforço de negociação que tiverem e do sucesso que tiverem nessa negociação. E, portanto, são 3 problemas estruturais do país que é preciso resolver. E é essa a posição da Iniciativa Liberal. No caso das forças de segurança, nós queremos forças de segurança bem equipadas, bem treinadas, bem coordenadas e bem remuneradas. Porque é uma função essencial do Estado. Remuneradas com diferenciação por desempenhos. E remuneradas de tal maneira que, quando chegam a casa e olham para o recibo de vencimento, uma parte significativa dessa remuneração fica no bolso daqueles que a conquistaram pelo seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então de novo a palavra à Associação. Façam um favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar aqui, daquilo que fiz aqui do apanhado das intervenções, ser o mais sucinto possível, mas sem deixar de querer mencionar aqui algumas questões. O Sr. Deputado do PSD, que foi quem iniciou, falou aqui que, de facto, o Sr. Ministro, de quem nós ainda acreditamos na palavra, até porque conhecemos, e eu conheço de longos anos, e foi polícia, e ele usa muito essa coisa de ter sido polícia. Claro que agora é político, e isso poderá não ser uma mais-valia para nós, porque a parte do polícia acredito que ele queira fazer muito, mas o Sr. Ministro prometeu, até porque nós não consideramos que seja uma promessa, vai ao encontro daquilo que nós assinamos em 2024. A Associação dos Profissionais da Guarda foi uma das estruturas que assinaram um acordo que não era o melhor de todos, não é? Mas era o possível, e nós, com a responsabilidade que temos, pensamos naqueles profissionais, que muitos deles estavam já para sair para a situação de reserva, e caso não tivéssemos assinado, nem esse levavam. O que é certo é que esse valor, que para nós não era a nossa primeira reivindicação. A nossa primeira reivindicação, de facto, é o Estatuto Remuneratório, porque é uma questão estrutural e não um suplemento. Claro que a situação despoltou o suplemento de risco, mas a questão principal, porque estamos a falar, nós não vimos tarde a reivindicar isto. Nós já vimos desde 2015, que foi quando o Estatuto dos Militares da Guarda era para ser alterado, até com o governo do PSD, que fizemos um trabalho extensivo com a Sra. Ministra, na altura, a doutora Anabela Rodrigues, e que depois esse Estatuto, por questões alheias à nossa vontade, como se costuma dizer na Secretaria, ficou em stand-by e não avançou, contrariamente àquilo que aconteceu à nossa congénere da PSP, que avançou a alteração do Estatuto Profissional. Inclusive, a PSP teve valorização remuneratória, porque o próprio Estatuto Remuneratório alterou em 2015 e não é de 2009, não é? Nosso é de 2009, porque não teve qualquer alteração. A PSP ainda teve essa pequena alteração, que faz até as duas forças que são a nível de desempenho de funções, é exatamente a mesma função que desempenham. O que é certo é que ganham mais a nível de vencimento base em categorias e postos similares, pelo menos um nível remuneratório acima. E isso, só por aí já se vê que há uma diferenciação negativa e que nós vamos acumulando ao longo dos anos, e isso, até nisso, porque nós falamos entre nós, não é? Somos como costumamos dizer, irmãos de armas. O que é certo é que uns são filhos e os outros são enteados. E nós temos sido sempre os enteados. Por isso, só por aí já tivemos uma perda. Em 2017 alterou o nosso Estatuto dos Militares da GNR, e o Estatuto Remuneratório, que deveria ser alterado, ou pelo menos devia ser essa a consequência da alteração dos Estatutos dos Militares da Guarda, não teve essa consequência. E por isso veio trazer ainda consequências mais penalizadoras, não só para os profissionais, mas também para a própria instituição GNR. A instituição está a ver que
tem vários militares que vão saindo da instituição, abraçar outras profissões, porque de facto não se sentem valorizados nesta, para além de termos uma coisa que é impensável. Eu não conheço em outros setores que pessoas abdiquem da sua promoção, porque de facto é uma penalização e não uma promoção. E não estamos a falar em poucos números. Posso lhe dizer, eu quando fui promovido em 2023 a cabo-chefe, que fui para o mesmo nível remuneratório, fiquei a ganhar o mesmo, mas tive camaradas meus que abdicaram da promoção e foram 300 que abdicaram da promoção. E que hoje, eu conheço alguns que estão com problemas psicológicos, outros que voltaram ao alcoolismo, porque, de facto, ainda têm 10 anos de carreira pela frente e sentem que a sua carreira terminou ali, porque não vão progredir, estão no último nível remuneratório do seu posto e, caso a tabela remuneratória, pelo menos a tabela não seja alterada, vão ganhar exatamente o mesmo durante esses 10 anos. Que motivação tem esse profissional? E depois, logicamente, que os diplomas estão interligados. Na questão do sistema de avaliação, o sistema de avaliação traz-nos 2 benefícios, que é a progressão horizontal, para além de quem for a promoção, né? A promoção nem todos vão, mas pelo menos a progressão horizontal, no nosso Estatuto dos Militares da Guarda diz que é um direito, por isso é um direito que está a ser cortado, porque o Estatuto Remuneratório não permite mais, para além de que, ao vencerem esse mesmo vencimento, depois não têm perspectivas de avançarem para lado nenhum. O sistema de avaliação, como disse, dá 2 benefícios, que é esse avanço a nível horizontal e os dias de férias poderá ser 1, 2 ou 3, mediante a avaliação que tiverem. Claro que muitos já nem consideram isso um benefício. Por isso, o Estatuto Remuneratório, para nós, é por isso que é urgente ser alterado, porque de facto traz problemas para os profissionais, mas também traz para a própria instituição GNR, que se vê a braço com confusões, com ultrapassagens de profissionais na mesma situação, os mais antigos estão a ser ultrapassados dentro do mesmo curso. Isso é impensável numa instituição hierarquizada como é a GNR. Que o Sr. Deputado do Chega falou na questão do seguro de saúde, que é o subsistema de saúde, a SAD-GNR. De facto, nós já trouxemos também aqui uma petição que depois foi chumbada em Parlamento, mas continua, para além de que este desconto que é feito, e é mais uma questão que está no próprio Estatuto Remuneratório, por isso é que o Estatuto Remuneratório é uma questão estrutural, porque tem lá estas questões todas que deveriam ser alteradas, nomeadamente o termos de descontar 14 meses, nós, se formos ao médico, só vamos 12 meses no ano, não conseguimos ir 14. Percebo que vão sobre aquilo que vencemos, porque incluem o subsídio de férias e o subsídio de Natal, mas isto era se nós não tivéssemos, nós em contas redondas sabemos que temos a nível de superávit de cerca de 33 milhões de euros no SAD-GNR. Dinheiro que deveria ser investido na saúde, porque isto ainda por cima não abrange todos os profissionais, mas o que é certo é que todos os profissionais descontam para este subsistema. Se formos para o interior do país, nem todos têm acesso às convenções do subsistema, porque não existem. Se formos para a Madeira, para os Açores, então muito, muito pior, não é? Por isso, todos nós descontamos para esse subsistema, mas nem todos temos acesso. Eu sou um felizado porque sou da zona do Porto, e aqui os meus camaradas são aqui da zona de Lisboa. Mas se fôssemos de outra área não tínhamos acesso. E por isso, essa é uma questão que é urgentíssima, porque é sempre dinheiro que deveria ficar no bolso dos profissionais. São pelo menos 2 meses a mais que estamos a descontar para esse subsistema que muitas das vezes não funciona. Não funciona não por culpa de quem dirige o SAD, mas porque, de facto, estamos também aqui ligados à DSE e por umas coisas pode ser positiva, para outras pode ser tremendamente negativo. Falou-se aqui, o Sr. Deputado do PS falou que o Sr. Ministro
tinha dito que em outubro é que iria pegar nesta questão do Estatuto Remuneratório. Eu espero que não, de facto. Embora o Sr. Ministro veio... Claro que eu já ministro há muitos anos e sei muito bem que não é bem assim, mas falou-se que não é preciso estar no orçamento. Claro que nós queremos que esteja no orçamento contemplado. Não esperar por um excedente que pode até nem existir, porque nós sabemos muito bem que depois as coisas não funcionam. Mas para nós é uma coisa garantida. Tem que ficar resolvido este ano. Os nossos associados, todos os camaradas, estão convictos que este ano fica resolvido. E caso não fique, nós não conseguimos segurar a desmotivação dos profissionais, porque de facto a desmotivação é muita e vem que de facto dentro daquilo que é a administração pública nós somos constantemente desconsiderados. Nós sabemos que temos a condição militar e infelizmente a condição militar tem servido só para nos penalizar. Atualmente só nos serve mesmo para penalizar e não temos qualquer benefício com isso. E por isso pergunto porque é que ainda nos é aplicada a condição militar, se de facto só serve para termos mais generais, não é? Sem desprimor nenhum, porque nós até defendemos sempre ter generais da casa, mas uma coisa é certa, para os seus generais a vida corre, mas para todos os restantes é para nos aplicarem o Código de Justiça Militar quando o regulamento de disciplina não funciona, não é? E por isso não nos serve, atualmente não nos serve, porque até na parte da reforma, como sabemos, vamos ter cortes avultados naquilo que é a nossa pensão de reforma. Aqui outras questões. Qual o ponto da situação? Perguntado ali pela Sra. Deputada Paula Santos. Nós achamos que está em grande atraso aquilo que foi acordado em 2024. Sabemos que houve mudanças do Governo, sabemos que tivemos uma altura com a anterior Ministra que foi muito parado, mas agora também não está a ser muito diferente. Há muitas promessas, mas de promessas nós também estamos cansados. E por isso é que nós colocamos esta petição, porque de facto é urgente que esta questão do Estatuto Remuneratório seja resolvido. Porque até contraria o que é o Estatuto dos Militares da Guarda. O Estatuto dos Militares da Guarda, como foi alterado, diz que o profissional, quando é promovido, muda para um nível remuneratório superior. O Estatuto Remuneratório diz que não, que pode manter-se no nível remuneratório em que está, havendo sobreposições. Nós sabemos que muitos, até nossos associados, dizem para que é que vocês propõem sobreposições? Nós sabemos que vai ter que haver sempre sobreposições. Não quer dizer que nós defensamos que sempre que seja promovido se mantenham no mesmo nível. Não. Há sobreposições, porque de facto a base é muito extensa e ao fim e ao cabo vai ter que haver sobreposições, ou então nós podemos sempre propor o que quisermos e propor níveis remuneratórios avultados até chegar ao limite, mas nós sabemos que isso é impossível. Por isso, as sobreposições vão existir sempre. Agora, não pode existir, sempre que há uma promoção, tem que haver uma valorização. Se não houver valorização, não é uma promoção, passa a ser uma penalização. E isso é que tem que ser corrigido. Entre outras questões que já elenquei aqui, não é só na questão da classe de guardas, acontece nas sargentos. Atualmente temos sargentos-chefes que abdicam de ir a sargento-mor, que é o topo de carreira da categoria de sargento. Abdicam porquê? Porque sempre que são promovidos a sargento-mor, a nível de cada comando, só um é que não perde os suplementos. E estamos a falar em cerca de 300 euros por mês. Por isso, a maior parte está a abdicar de ir a sargento-mor, porque perde 300 euros por mês. Isso é impensável, não é? Qual é a valorização? Qual é o estímulo que se dá? Qual é o prémio que se dá a uma pessoa que teve 30 e tal anos de carreira e que não teve qualquer benefício? Sr. Presidente, vai ter que terminar. Nós temos plenário agora às 10, não podemos ser mais tolerantes. Penso que, no geral, falei nas questões todas que foram aqui abordadas. Obrigado. Muito obrigada. De assinaturas e que seguirá agora os seus termos normais, e agradecer a vossa presença e permitam-me que faça só uma pequena correção. As petições não são rejeitadas nem aprovadas, são discutidas em plenário. Realmente, relativamente à saúde, a vossa associação apresentou na 14ª legislatura, foi discutida na 15ª, e os projetos de leis que os grupos parlamentares apresentaram por arrastamento, esses sim, foram rejeitados. Muito obrigada mais uma vez. Muito bom dia a todos.